Olá pessoal, na abertura dessa terceira semana UENG, conversamos com a professora, escritora, pesquisadora Heloísa Buarque de Holanda. Tudo bem, Heloísa? Tudo ótimo. Tá bom. Heloísa, aproveitando a sua palestra de ontem, vamos começar falando sobre a cultura, né? Mais especificamente da cultura das periferias, que é uma coisa que você pesquisa, que você curte bastante. Fala pra gente sobre o projeto Universidade das Quebradas. Ele é um exemplo de cultura de periferia? Não, ele não é um exemplo de cultura de periferia, não. Acho que cultura de periferia sempre existiu. A gente não pode dizer, né? Tem muita gente que diz, né? Agora a cultura da periferia está aparecendo. Não, ele tem visibilidade agora. Sempre houve uma cultura da periferia. Mas agora ela ganhou outros tons, eu acho. Um, porque batalhou e conseguiu visibilidade. Segundo, porque você tem um input internacional muito grande. Se a gente lembrar da apresentação de ontem, por exemplo, tinha uma coisa muito local, mas tinha uma coisa internacional. Aquilo é um hip hop internacional. Você vê a presença do Bronx, você vê a presença da Jamaica e você vê a presença de Minas Gerais, Belo Horizonte. Então tem uma coisa muito local, mas um input internacional que dá visibilidade. Eu acho muito interessante isso. Eu acho que a globalização, ela realmente tirou o emprego de muita gente, mas para a cultura ela foi boa. Para a cultura da periferia, ela foi boa. E então a gente tem esse fenômeno que é a cultura da periferia, que tem vida própria, que tem traços próprios. A gente pode falar mais disso daqui a pouco, mas a Universidade das Quebradas é um projeto acadêmico que tenta uma negociação com a cultura da periferia. É uma tentativa de abertura epistemológica da academia, para a academia incorporar, ouvir e conseguir negociar com outras culturas, a não ser a cultura europeia, que é um pouco a base, a base do discurso acadêmico brasileiro, né? Quer dizer, é muito difícil você ter assim, uma equivalência entre a Europa, agora os Estados Unidos já vem mais forte. Mas, de qualquer jeito, a gente ainda é uma cultura muito europeizada. Então, é muito difícil você ter contribuições do que se faz na Ásia, do que se faz na África, do que se faz nas periferias, aqui no nosso nariz, dentro do discurso acadêmico. Tudo é objeto. E, então, a tentativa da Universidade das Quebradas é abrir a universidade para outros saberes. Então, ela não é um exemplo da cultura da periferia, é um exemplo de um investimento alto em cima da transformação da universidade. Certo. E você está falando sobre a parte acadêmica, né? A academia na área de humanas, como que você acha que ela encara essa parte de levar o projeto para a prática, que é o caso da Universidade das Quebradas? E é outra coisa. A universidade vai ter que sambar muito esse século, porque ela está a perigo. Eu acho que desde o início do século, quer dizer, primeiro terço do século passado, do segundo em diante, você começa a ter sinais de exaustão da universidade. Ela perde um pouco o seu projeto. Qual é o projeto da universidade? Projeto lato sensu, projetão da universidade, né? Para que ela se fez, para onde ela vai, o que ela quer. Isso ficou muito obliterado. Eu acho que depois dos anos 60, então, quando tem o MEC-USAID, quando tem muita interferência e modelos de universidade, entra a coisa do mercado, mas também ela não forma perfeitamente para o mercado. A nossa universidade nem é uma universidade crítica, nem uma universidade prática, empírica. Você vê jornalismo, você está fazendo. Você não sai um jornalista formado A a Z. Você sai um jornalista que vai se formar no mercado, com algumas coisas que vai te levar até o emprego e lá que você vai aprender. Então, a nossa universidade ela não lembra muito para que ela serve. Nem ela é um puta laboratório, nem ela é uma universidade crítica que pensa as práticas com radicalidade. E eu acho que isso aí a gente se perdeu, a gente e no mundo também. Eu vejo essa crise da universidade muito grande. Então, a parte da extensão que está sendo redescoberta agora, por exemplo, é uma coisa muito incrível, porque não é só aqui que a extensão está se animando. Eu acho que ela está se animando, a coisa da extensão sempre foi patinho feio, nunca teve dinheiro nas universidades. Tinha assim, dinheiro para a pró-reitoria de pós-graduação, dinheiro para a pró-reitoria que é pesquisa, para a graduação que é formação, e extensão você dá um troco, que era menos importante. Ora, a extensão é a devolução do que a universidade faz para a sociedade.
é importantérrimo. Talvez seja mais importante que as outras, ou pelo menos não mais importante, porque senão também você não gera conteúdo para distribuir, mas é de igual importância. Você tem que produzir e devolver para a sociedade. E então a extensão agora está aparecendo, isso é um sinal de que a universidade está começando a formular um projeto afinal, mas ela ainda não formulou, eu não tenho ideia também, eu acho que eu nem vou viver para ver como é que vai ser a nova universidade, mas que ela está alterando, ela está. Então a coisa da pesquisação, que é um pouco isso, você tem uma coisa empírica que é apenas aplicar o que você sabe, tá? E isso é uma coisa, tá? A outra é esse conceito de pesquisação. O que é pesquisação? Pesquisação é o seguinte, você sai, é o que a gente faz com a Universidade das Quebradas, você sabe fazer uma pesquisa, mas o seu objeto, ele é tão pesquisador quanto você. Então você não vai lá numa tribo para ver aqueles índios e depois escrever um tratado sobre a estrutura imaginária do simbólico indígena. Tá? Você não vai fazer isso. O índio vai participar dessa pesquisa, ele vai te pesquisar também. Então, pesquisação tem esse sentido de tornar o objeto da pesquisa colaborador, será uma pesquisa de produção compartilhada com o campo de pesquisa que você está dizendo. Isso é uma coisa nova e que eu acho que traz um fator novo, traz um sonho novo para a universidade, que eu acho um sonho importante, aquele que seu objeto possa falar, cara, pelo menos. Você está falando bastante do novo, de como que está usando essas ferramentas, e a Universidade das Quebradas ela tem um site próprio, usa bastante essa ferramenta da linguagem nova, Sem linguagem parar. da internet. Sem parar. Isso. Como que o uso das novas tecnologias e principalmente da internet nesse trazer as pessoas para a universidade, para o estudo, como que é? Olha, na Universidade das Quebradas o nosso site é o seguinte, a gente faz, quer dizer, a gente filma a aula e bota lá. Tem um acervo das aulas que foram dadas, tanto pelos alunos quanto pelos acadêmicos, tá? Então você tem aquele conjunto lá para você distribuir como quiser. Então é muito interessante porque tem muito, mas ainda não está bom, porque são as aulas inteiras, é muito grande, uma aula inteira ninguém aguenta na telinha. É muito tempo para você olhar. Mas de qualquer jeito é o que a gente está fazendo agora, eu quero mudar para o formato TED, que é o formato 15 minutos, que é um formato talvez mais ágil para troca, né? E então você tem aquilo, é interessante que tem muitos participantes das quebradas que vão dar aula nas suas comunidades e levam aquela aula e passam e depois discutem a aula. Quer dizer, a aula está servindo para outros locais de ensino na comunidade. Então eles vão fazer uma apresentação, pegam um pedacinho da aula e bota num show. Então está sendo usado. A minha grande fantasia agora é tornar essa aula mais palatável para ela poder ser remixada por todo mundo. Seria muito legal. Agora, o que tem hoje é o seguinte, tem aula inteira, meio pesada, que já tem uns usos, como eu estou falando, assim, que despontam com a lá, mas que não tem um problema resolvido, não é mesmo. A gente vai ter que pensar mais, trabalhar mais isso. E tem muito input do que os alunos fazem. Aquilo tem um lado de rede social, que é onde eles contam o que eles estão fazendo, expõem as coisas, criticam as aulas e etc. Postam e tem uma lista de discussão também que a gente incita eles. Então, às vezes, você vai ver que um aluno que mora longe, tem dificuldade para chegar na aula, ele participa todo dia do site. Como é que você acha que esse aluno não está presente? É complicado. Aí vem o cara e diz assim, mas ele não tem, porque tem que ter 75% de presença para poder levar o certificado. Mas ele não teve 75%, ele só veio 50%. Eu vou dizer, mas o cara todo dia, ele está todo dia no site, como é que é? Ele está presente. De repente o deslocamento é complexo, porque você vir lá de longe, pegar 3 condições para chegar num dia de semana, é complicado. Mas então o site ainda é um teste, é uma coisa assim que a gente está vendo para que serve. Porque o ensino à distância não é o que a gente faz, não é pegar e ensinar, porque o componente da Universidade das Quebradas, para passar para a ideia de educação à distância, é muito complicado. Estava conversando com o Cláudio ontem, estou louca por uma parceria com ele, mas a gente vai que desconstruir muito essa ideia de educação à distância, porque educação à distância, ela oferece alguma coisa, aceita perguntas e cobra o conteúdo para ver se a pessoa aprendeu ou não. Mas não é isso que a gente faz uma pesquisa conjunta. Como é que você vai fazer isso na rede?
é complicado, como é que é o retorno, como é que é se... Sabe, é difícil, não é fácil de você mandar o pacote. Não tem pacote na Universidade das Quebradas, é um susto eterno. A gente vive errando. É lindo. E fazendo um balanço da Universidade das Quebradas até agora, vocês têm 50 alunos na Rocinha e 70 na unidade. Isso aí é o que a gente tem inscrito. Agora, essa população, como eu já falei um pouquinho, ela é muito flutuante. Tem dias que tem 30. Mas o resto está na rede. É muito engraçado isso, porque é uma dificuldade do deslocamento. A gente força muito o movimento, inclusive a gente bota numa zona da cidade, que é uma zona central, longe das periferias, porque eu acho que o trânsito pelas culturas, pelos espaços urbanos, pelos novos espaços a serem conquistados, é um fator muito importante. E então a gente força esse percurso, mas às vezes eles não têm dinheiro para esse percurso, eu não consigo bolsa para eles na universidade, o que é um outro problema. Porque não são alunos da universidade, como não são alunos da universidade. Estão lá, sentados, vão ganhar o certificado, mas não são considerados. Você tem que ter DRE, você tem que ter passado por um vestibular para ser considerado aluno. É uma coisa que a universidade vai ter que pensar muito. Esses aí é o que precisam mais de bolsa para transporte, porque às vezes eles não vêm porque não tem dinheiro para... São 2, 3 condições. É caro para chegar lá. Como é que é? A gente tem que dar esse apoio, mas eu não consigo ninguém que pague, porque a CNPq não dá bolsa, a FAPES não dá bolsa, CAPES não dá bolsa, e a UFRJ não dá bolsa, ninguém dá bolsa, eu não posso sustentar 70 do meu bolso, porque aí também acabou as quebradas. Então, tem umas coisas estruturais assim que é legal porque está mexendo. Eu não estou me queixando, eu estou dizendo que é mais uma coisa para a universidade pensar, ela vai ter que pensar muito para dar certo, a gente fica só chateando. E esse convite agora da UENG aqui está fazendo com que você leve essa ideia para outros campos, né, para outros lugares além do Rio. Como que está sendo recepcionado? Você está sentindo? Aí eu acho que, você sabe que eu acho que é um lugar muito aberto à parceria, com muito ponto de contato, que é o importante da cumplicidade de causa, como eu disse ontem. A gente tem eu senti uma cumplicidade na UENG. E eu espero que essa cumplicidade venha a virar uma parceria, né? Porque é um passinho para um cúmplice virar parceiro. Legal. Então, Heloísa, vamos falar um pouquinho agora sobre literatura, né? Ainda no campo da cultura, mas mais específico. Como que você acha que anda o nosso país nessa área, sobre os autores, as grandes obras? Você está falando da periferia? Sim, voltado mais para essa área mesmo. Periferia. A coisa da literatura, eu tenho território da palavra. A literatura é a que está, é a minha pesquisa maior. É a que está mais, como é que se diz? É o dado do hip hop, é uma literatura hip hop. Que você tem uma literatura ligada ao hip hop, você tem uma literatura de periferia que não é ligada ao hip hop. Por exemplo, o Paulo Lins, que é o mais conhecido, que abriu muito espaço, eu adoro ele é meu filhote. Paulo Lins, então, ele é um parceirão, ele é das quebradas, mas ele não é um escritor marginal, ele não é um escritor de periferia. Ele fala de uma experiência que ele teve, na formação dele, ele fala da favela, do conjunto obsessional que ele viveu, que é o Cidade de Deus. Ele fala sobre isso, mas ele não é uma literatura marginal hip hop. Porque o que a gente vê que está aumentando muito e está se fazendo cada vez mais presente é a literatura hip hop que forma leitores e artistas cidadãos. Tem um investimento alto na formação dos leitores. O escritor novo da periferia, ele tem um compromisso social. Ele faz saraus, os saraus são formação de leitores, os saraus são mobilização em torno da literatura, eles vão a tudo que é escola lendo as coisas, eles têm editoras próprias. Tem a edição Estoró do Alan da Rosa, por exemplo, é a editora mais linda que você pode imaginar. Lembra os anos 70, dos marginais que faziam aqueles livros costurados, sabe? Tem até pano aqui fazenda aqui na lombada. São livros caprichadíssimos, lindos, sabe? Com desenhos. Eles fazem uma tiragem de 100 e vão vendendo, aí tá mais 100 vão vendendo, eles vendem agressivamente, como era nos anos 70, a venda de mão em mão, né? Que é a venda da Bíblia, né? Aquela que você abre a porta, aí para se livrar você compra.
Então é um pouco o tipo de estratégia de venda que eles têm, a venda corpo a corpo, e vende muito. Porque quando eu fiz a coleção Tramas Urbanas, que é uma coleção para os protagonistas desses projetos, contarem seus projetos, e eu dei metade da edição para eles. Acabou rapidamente, a minha não acabava nunca, aí eu dava mais um pedaço para ver se acabava, porque estoque é caro, tem que acabar, quando você publica tem que vender. E eles vendiam, eu não, quer dizer, eles têm uma coisa e vendiam na comunidade, e vendiam pelo preço, pelo mesmo preço que eu, só que eu não conseguia vender, eles conseguiam. Eles vendem muito, eles vão lendo, é um pouco cordel, é um pouco a Bíblia, é um pouco, enfim, e tem muita relação, eu acho, com uma cultura evangélica. Então, os saraus, eles têm isso, sabe? Tem aquela celebração da palavra, e a salvação pela palavra. Tem uma coisa que palavra é poder, e é verdade. Palavra é poder. Você, para poder fazer demandas, arrumar suas demandas, quer dizer, elaborar suas demandas, para você entrar na sociedade como um cidadão, você tem que ter domínio desse instrumento primal, né? Que é a palavra. E eles veem, os escritores marginais veem a palavra assim, como poder. Eles dizem literatura é poder político mesmo. Então é muito interessante que é uma visão de literatura completamente diferente da literatura burguesa do centro, que escreve para extravasar seus sentimentos, ou então, quando se quer política, é para denunciar alguma coisa, mas não age. Ali tem uma coisa proativa, imediata. Você lança um livro, você cria um leitor, você faz um sarau, você vai para a escola, faz a garotada escrever um poema em cima do seu poema. Então tem uma atividade que, se você entrar, por exemplo, num site como a Cooperifa, é espantoso. É todo dia. Tem uma coisa chamada chuva de livros, que é lindo. Eles pedem a todas as editoras para doar um livro. Então, eles, uma vez por ano, tem 500 livros e eles dão nas favelas e as pessoas se atracam pelo livro. É muito incrível. A gente pensa que na favela ninguém gosta de ler, pô, livro é um status. Livro é uma coisa a ser conquistada. É muito lindo, é muito lindo. E tem, por exemplo, os eventos, uma imaginação enlouquecida, né? Porque tinha o negócio da bala perdida. Então, todo mundo dizia que na favela tem bala perdida. Aí eles inventaram a bola perdida. A bola perdida são balões de gás com poemas dentro, que eles soltam. Diz, em vez de bala perdida, eles falam em bala perdida, a gente fala em palavra perdida. E joga pelos céus de São Paulo aqueles montes de balões, é divino. E tem o mais engraçado de todos, que é um evento que o Sérgio Vaz faz em São Paulo, chamado Ajoelhaço. Você já viu? Foi o Sérgio Vaz, mas esse não. O Ajoelhaço é o seguinte, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ele pega aqueles negão todo, aqueles homens todos, e eles têm que se ajoelhar, pedir desculpa para as suas mulheres e recitar um poema para elas. Olha, tem no YouTube, abaixa. É de matar de rir, porque as mulheres ficam a mil, ajoelha, perdão. Provavelmente depois dessa chega em casa uma porrada nelas, né? Mas ali eles pedem perdão. O ajoelhaço é incrível, com muita poesia, e cada um tem que dizer uma poesia para a sua amada. É muito incrível. Isso é uma imaginação, isso são estratégias para conquistar leitor. Porque aí o cara vai achar graça, a mulher vai, não sei o que lá, e daqui a pouco está dizendo poesia, daqui a pouco está lendo. Eles leem muito Castro Alves, gostam muito de Drummond, sabe? Não é só Gonçalves Dias, não é só os escritos da periferia. O que são lidos nesses saraus é a poesia em geral. É muito importante. É isso. Sensacional, né? Uma efervescência mesmo, né? Dessa cultura. É uma mudança na visão de literatura. É a literatura como recurso de inclusão social e de inclusão cultural. É um recurso. Não que ela seja... Eu não estou falando de valor. Tá? Valor a gente tem que avaliar, porque tem os poetas bons e tem os poetas ruins. Como no centro também tem poetas bons e tem poetas ruins. Porque diz assim, é muita porcaria. Entra numa livraria para escolher um livro. Você demora horas, porque tem muita porcaria. Numa livraria, logo ali no lugar mais chique daqui. Tem muita porcaria. Então a gente leva horas para pegar o livro. É a mesma coisa na periferia. Tem um poeta bom para 10 ruins. Uma bela média. Ótimo. Bom, Heloísa, para encerrar, então, você quer contar um pouco pra gente sobre algum outro projeto, algum livro que você está pretendendo lançar?
Eu estou fazendo um livro agora. Não, eu estou fazendo 2 projetos na área digital. Um projeto, depois eu vou fazer um livro sobre as quebradas. Sobre as quebradas não, sobre a minha relação com a periferia. Mas é um livro tão difícil, ele não sai nunca. Eu tenho tanto material, mas tanto, que comecei a trabalhar nisso em 93, já tem 20 anos. Então eu tenho muito material, mas eu não sei a minha posição. O que eu vou fazer? Eles podem fazer isso que eu vou fazer. Como é que eu estou fazendo? Então, aí agora há pouco tempo eu resolvi, eu vou fazer uma biografia, que aí eu só estou falando de mim, da minha dificuldade em me relacionar com a periferia, contar minha pesquisa a partir da minha pessoa naquele lugar, falando de mim. Aí que eu descobri isso, eu vou começar a trabalhar esse material que eu tenho. Mas eu passei muito tempo sem saber o que fazer, para você ver como é complicada essa relação com a periferia. Mas os outros que eu estou fazendo um que está acabando, que é um texto que eu tinha feito já há bastante tempo, em 1979, eu acho, que é sobre os anos 60, chama Cultura e Participação nos anos 60, e é o livrinho da Brasiliense, aqueles pequenos, tudo é história. E aí eu peguei esse livrinho, como ele é muito reeditado, porque ele é muito adotado em colégio, secundário e vestibular, não sei o que lá. E aí eu falei, não vou reeditar mais uma vez, eu vou mexer nele. Então eu peguei ele e ele virou menu. Aí tudo, por exemplo, fala de cinema novo, aí eu faço a discussão de cinema novo com os cineastas. Então eu filmo o Kaká, filmo o Nelson Pereira, filmo todo mundo discutindo o cinema e estou inserindo no livro. Ele vai ser um aplicativo, ele vai ter a forma do livro expandido, que é aquele que tem muita coisa. Você fala do golpe de 64, aí tem muito material de foto, tem o discurso do Castelo da Posse, tem... Então é uma espécie eu estou inserindo ali áudio, vídeo e muita imagem e muito documento também. Assim como hiperlink, né? Mas vai ficar o texto correndo aqui e em cima correm as outras coisas. Para os vídeos que estão ficando muito bons, tem uns muito importantes, eu não consegui cortar, eu achei que era maldade com o leitor, né? Você sonegar dados para ficar pequenininho. Então eu deixei o vídeo no tamanho dele e estou botando só 1 minuto no livro. Aí boto o link, quer ver mais, vai para a nuvem e vê o resto. Então eu estou fazendo uma experiência primeiro de um livro teórico, digital, mas digital assim como um banco de dados, cheio de documentos lá dentro, tá? E o outro projeto que eu vou fazer é que eu fiz já várias antologias de poesia, eu sou um pouco maníaca sobre isso, eu fiz 8. A última já foi digital, chama-se Enter. Enter, ela tá no, quem quiser ver, é enter, antologiadigital.com.br. Ela é assim, eu peguei vários poetas e eu considerei poesia mais do que a forma poesia, eu considerei mini conto, quadrinhos, cordel, rap e poesia, muita. Aí eu peguei esses poetas e pedi a eles para botarem o texto que eu escolhi, mas trabalharem mais 2 suportes pelo menos. Então tem áudio e vídeo, ou só vídeo, ou vídeo e flash, ou vídeo, enfim. Eles têm trabalhos, eles fizeram um trabalho de animação digital para cada poema, no suporte que eles escolhessem. Então essa foi a primeira tentativa de tirar a poesia do papel e ver como é que ela rende nos outros suportes. E agora eu vou fazer uma com 6 poetas só, eu vou escolher poeta barra mais pesada, mais reconhecido, e vou levar lá para a COP, que é a engenharia da UFRJ, tem um lugar agora chamado CAVE, que é de imersão, e que você faz realidade aumentada. Eu quero fazer uma experiência desses poetas com realidade aumentada, como é que a poesia fica. Vamos ver. Olha, que legal. É uma viagem. Muito bom. Luísa, muito obrigada, então, viu? Sucesso para você nos seus projetos. Maravilha, obrigada, viu? Obrigado a vocês, eu adoro Minas Gerais, adoro pão de queijo e a gente vai trabalhar juntos. Ai, que ótimo, vamos aguardar então essa volta.